Wir haben nichts zu fürchten, außer wenn wir vergessen, wo wir herkommen. Es ist also wichtig, dass wir alte Wahrheit, die leicht vergessen werden, mal wieder anbieten. Das ist ein ernstes Thema und so müssen wir es auch ziemlich ernst behandeln. Guten Abend, alle beieinander. Ontem à noite nós vimos a primeira parte da palestra Colhendo uma Tormenta. E ali nós vimos as principais organizações fundadas pelo sistema católico. Nós já tematizamos os Cavaleiros Templários, os Jesuítas, Opus Dei e todas estas organizações. Então nós falamos sobre os Bilderberger e eu prometi que esta noite iríamos tematizar de onde que eles vêm. Quem são os verdadeiros fundadores? E, bem, a partir disso, cada um poderá tomar as suas próprias conclusões. As nuvens lançaram água. E aqui um evento final irá acontecer, uma tempestade virá. E tudo isso sobre o que falamos irá ser banido perante o Senhor. Portanto, de onde vêm os Bilderberger e qual é o papel deles? Temos tanto mito em torno desse grupo dos Bilderberger e se fala mais sobre eles do que realmente é possível ser verdade. E isso, na verdade, não me interessa. Eu só quero saber de onde que eles vêm, quem os fundou e qual deve ser o motivo por que organizações assim existem. E quais seriam as melhores fontes que se poderiam utilizar? Eu penso que não se pode ir num lugar melhor do que na própria homepage dos Bilderberger, porque assim se teria direto da boca deles. E eu queria ler para vocês algumas partes. E claro que tenho que dizer que numa palestra assim não se pode ler tudo o que está escrito aí. Até por uma questão de tempo. E para aqueles que sabem ler alemão, podem tranquilamente ler à vontade. Uma citação, isto vem direto do site deles. Eldon Hatch, ele escreveu o livro A Sua Realeza, Príncipe Bernardo dos Países Baixos. Uma biografia oficial autorizada do Príncipe Bernardo, do próprio Príncipe Bernardo. E ele diz aqui, tudo aconteceu de forma confidencial. O hotel estava circundado por guardinhas, de forma que nenhum jornalista pôde se aproximar mais perto do que 1 milha, ou seja, 1,5 km. Os membros se comprometem a não vazar informações e dados à luz pública. Todas as pessoas presentes, presidentes, ministros de relações exteriores, outros políticos, chefes de partido, diretores de bancos, etc., todos estavam aí, juntos, e isto foi um evento, e esse evento levou o nome
do hotel onde aconteceu pela primeira vez. Tivemos pessoas acadêmicas, então o relatório diz que quando esses participantes entraram, todos tinham o mesmo status, sem hierarquia, para que pudesse haver uma discussão, uma mesa redonda que não estivesse sendo forçada. Este encontro e os que se seguiram, que tiveram sobre a história de nosso tempo uma grande, talvez decisiva influência, são, em minha opinião, o feito do qual o príncipe Bernardo mais se orgulha na área da unidade ocidental e compreensão internacional. Bem, agora talvez eles podem nos ajudar um pouquinho mais. A ideia se originou, no princípio, não com Bernardo, mas surgiu do brilhante intelecto do Dr. José H. Ratzinger. Ratzinger foi uma personalidade fora do comum, que corria de um lado para o outro na Europa, conduzindo conversações com primeiro-ministros, chefes de sindicatos. Olha aqui que tipo de pessoas. Magnatas da indústria, revolucionários e intelectuais. Em suma, com todos os não comunistas e aspirantes ao governo das nações livres da Europa. Apesar das pessoas não pararem de chamar Ratzinger de um homem do século XVIII que atuou no século XX, ele não o era, de forma alguma. Ele veio direto do Renascimento. Em vez de ter uma abordagem cética e presunçosa, que seria típica para alguém do século XVIII, era sua convicção jesuíta. Era sua convicção o quê que lhe caracterizava? Convicção jesuítica. De onde que vem esta citação? Não é qualquer fonte. Isto vem direto deles. A convicção de que os fins justificam os meios, mas os seus fins jamais foram egoístas. Eles eram bons. Sim, quando se está nessas agremiações e se tem os seus alvos, então esses alvos devem ser bons. Apesar de seu nome não ser conhecido de praticamente ninguém, a não ser dos iniciados, isso aqui também é uma frase interessante. Só os iniciados. Esses o conhecem bem. Ele escreveu de forma secreta mais história do que muitos homens que se saúdam com tambores e trombetas e se conduzem em fileiras de carros. Segundo as publicações oficiais do Centro de Culto Europeu, Ratzinger foi a pessoa-chave principal para a grande União Europeia. Portanto, vocês devem a vossa Europa a um Ratzinger. A Liga Europeia para a Colaboração Econômica, da qual surgiu o Mercado Comum, segundo a publicação oficial do Centro de Cultura Europeu, o Movimento Europeu e o Centro Cultural Europeu também não existiriam sem ele. O Congresso Europeu de Hague, do qual surgiu o Parlamento Europeu, é seu mérito. Ratzinger era, sobretudo, realista e sabia que mesmo uma Europa unificada não poderia subsistir sem os Estados Unidos da América. Portanto, os dois têm que trabalhar juntos. A Bíblia já dizia isso. Ratzinger, esta é a aparência dele, esta é uma imagem conhecida dele, e ele aqui à direita, onde ele está com o primeiro-ministro e o general polonês. Esta era a aparência do homem. Portanto, agora sabemos da própria fonte que isso tem a ver com jesuítas. Portanto, podemos confiar nesta fonte dele, porque esta diz a mesma coisa. O que a União Europeia e os jesuítas têm a ver um com o outro? E aonde que os Bilderberger entram nesta imagem? As seguintes informações são só uma fração das muitas que eu tirei do livro Drahtzieher der Macht, Maquinadores do Poder. O autor, Gerhard Wisniewski, politólogo e jornalista independente, mencionou tanto no epílogo como no corpo do livro muitas referências notáveis. E aqui uma pequena citação. E dessa forma ele fundou em 1946, junto com o primeiro-ministro belga Paul van Zeeland, a Liga Europeia para a Cooperação Econômica.
Secretário-geral era o jesuíta Joseph Hieronyme Ratzinger. E com isto ele pode ser considerado como o verdadeiro fundador da União Europeia e tinha os mesmos objetivos como os Estados Unidos da América, uma Europa sem fronteiras. Portanto, esta ideia de ter uma Europa unificada, nós devemos à Igreja Católica, e especialmente às suas lojas secretas e às suas organizações secretas, baixo a liderança dos jesuítas. Na América, quem fazia experimentos com essa ideia era o Comitê Americano por uma Europa Unificada, que foi financiada principalmente pela Fundação Rockefeller. A fundação da qual nasceu o grupo de Bilderberg e que deveria financiá-lo. Portanto, o dinheiro vem desses institutos de Rockefeller e esses, como eu já disse na palestra passada, também estão baixo esse sistema e não são independentes como a maioria na mídia afirma. Portanto, além da fundação da União Europeia, Rockefeller parece ter contribuído significativamente para a fundação dos Bilderberger. Mas quem poderia ser o manda-chuva dos Bilderberger? Esse homem, amigo dos Rockefeller e de quase todos os outros membros fundadores dos Bilderberger, Joseph Hieronyme Ratzinger, jesuíta. Portanto, parece que a Igreja Católica, através de todas estas organizações, pelos seus cavaleiros templários, tem em suas mãos não só o FBI, não só a CIA, não só o maior exército do mundo, não só a Europa e os seus empregados, não só os sindicatos, não só os grandes jogadores da economia, e muitos outros, inclusive agrupamentos religiosos, blocos religiosos. Portanto, este rei atropela toda a filosofia do Rei do Sul. Aqui está mais uma citação interessante de Watch Pair. Lancemos o nosso olhar para a Europa. Assim deveria se cumprir o que um artigo no Sunday Telegraph, de 21 de julho de 1991, está descrito. Karol Wojtyła, o antigo Papa João Paulo II, está se preparando furtivamente para vestir a capa, da qual ele solenemente acredita ser seu divino direito de carregá-la. A capa de imperador do Sacro Império Romano, que reina desde o Ural até o Atlântico. A Igreja Católica consegue isso através de sua asa política, os democratas cristãos e os partidos cristãos socialistas, e os pais fundadores da União Europeia colhem a sua derradeira recompensa, o status de santo. O Papa beatificou Alcide de Gasperi, Robert Schuman e Konrad Adenauer. Esse é um santo católico, Alcide de Gasperi. Quem era ele? Ele foi um estadista italiano, um político, fundador do Partido Cristão Democrata, e de 1945 a 1953 ele foi primeiro-ministro de 8 coligações sequenciais. Portanto, ele era governante no início nessas áreas. E depois, o francês Robert Schuman e o alemão Konrad Adenauer eram fundadores da União Europeia. E por isso que também ele foi beatificado. Robert Schuman, quem foi esse? Esse era de Luxemburgo, estadista francês, cristão democrata, pensador político independente e ativista. Foi por 2 vezes primeiro-ministro francês. Ele também teve que ver com a aparelhagem da União Europeia, fundação da OTAN, etc. Portanto, esta união América-Europa, isso já foi planejado por muito tempo. O que nós vemos hoje não passa da rodada final. É só a rodada final. Konrad Adenauer, a gente não tem que ler muito sobre ele, vocês já conhecem ele. Como chanceler alemão, ele conduziu seu país das ruínas da Segunda Guerra
um dos países mais poderosos e prósperos, que cultivou íntimas relações com seus antigos inimigos, França e Estados Unidos, que reconstruiu o milagre da economia alemã. Ele fundou esses partidos políticos, membro da OTAN, aliados dos Estados Unidos. O Vaticano declara que os problemas financeiros do mundo indicam que a política precisa de religião. Portanto, os dois têm que ser reatados. O rei do sul tem que capitular e Roma tem que receber o antigo status de volta. E a Alemanha precisa de uma visita. Vocês acompanharam isso. O Papa fala perante o Parlamento Federal. Mas cada passinho, eu já percebi, cada palavrinha, temos que colocar sobre a balança de ouro e tentar decifrar o que ele está querendo dizer com o seu comportamento, ali aonde ele vai, as palavras que ele usa, que geralmente são de um nível tal que o simples mortal tem a impressão, ele não disse nada de anormal. O que ele disse aí? Mas por entre as linhas, ele comunicou muito. Em uma fala aguardada com muita ansiedade no Parlamento Federal alemão, o Papa Bento XVI apelou à política para se engajar em prol da justiça e da paz. O padrão para um político em seu trabalho não deve ser o sucesso e muito menos o ganho material, advertiu Bento XVI. Na quinta-feira, em sua palestra filosófica sobre os fundamentos sobre o Estado constitucional livre. Aqui ele recebe aplauso, depois da sua fala, ele levanta as mãos, aqui ele é saudado, aqui está ele sentado, e o que ele disse aqui? Temos que colocar isso debaixo da lupa. Vocês reconhecem com isto a função, ao ele poder falar neste parlamento, que é atribuída à Santa Sé, como parceira entre a comunidade de estados e povos em âmbito global. E da parte desta minha responsabilidade internacional, eu quero apresentar alguns pensamentos sobre os fundamentos do Estado constitucional. Deixa eu ensinar algumas coisinhas para vocês, queridos alemães, sem que vocês entendam o que eu estou falando, exceto se vocês forem iniciados. Tirem o direito à Constituição e no que se transforma o Estado a não ser numa quadrilha de ladrões, disse o Santo Agostinho uma vez. Nós alemães sabemos, por experiência própria, que essas palavras não são um espantalho vazio. Para o desenvolvimento do direito e da humanidade, foi decisivo que os teólogos cristãos reconhecessem a razão e a natureza em seu conjunto como a fonte válida do direito, em contra do direito religioso demandado pela fé nos deuses da parte da filosofia. Obrigado! Não é a primeira vez que escutamos isso sem ninguém o entender. Ele também disse isso na ONU. Lá ele também disse isso. Ali ele disse em inglês perante todos os delegados que direitos humanos se baseiam sobre a razão e sobre a natureza. Lei natural. Em inglês, natural law. Agora, claro, se nós não entendemos a lei no sentido católico, então não entendemos o que o Papa disse. Porque a lei natural é a base principal da filosofia do ensino católico. É o fundamento. É o ensino político e de direito mais importante no sistema católico, que continua tendo que se tornar um sistema mundial. O Papa disse perante a ONU que estes conceitos fundamentais devem se tornar o padrão para o direito em todo o mundo e para direitos humanos.
E quando se confere o que eles creem, então tem que se ir aos professores e às pessoas o que significa razão e natureza no sistema legal do papado. A saber, o papado ensina que o homem não é um ser totalmente caído. E, em contraste, a Bíblia ensina que o ser humano é caído em todos os aspectos, que em nós não habita bem nenhum e que sem Cristo nada podemos fazer. Porém, não o papado. O Papa afirma que através de sua, e assim ele o diz literalmente, estas citações estão numa outra palestra, se vocês querem vê-la. Numa palestra que fala sobre anulando a lei, ali vocês têm todas as referências de onde ele diz que a sua razão pode determinar o que é correto, o que é direito, o que é lei. E para isto ele não faz referência a Deus. Portanto, a norma bíblica não é o padrão para o que é certo e para o que é errado. Não, a sua razão e só ela. E se a sua razão lhe diz que as normas bíblicas não podem ser aplicadas de uma forma universal, então ele as tem que mudar. E, portanto, ele tem o direito de mudar a lei de Deus. E oferecer ao mundo a sua lei com a sua lógica. E esta lei não é só para um grupo ou para uma denominação. Não. Esta lei é para todos os povos, todas as nações, todos os agrupamentos, todas as religiões, porque elas não se baseiam nas Escrituras, mas sobre a sua lógica. Isto é triste. Então o Papa diz, por ele estar na posse desta cadeira que ele tem, assim ele disse aos estudantes em Roma, por ele ter esse assento, ele tem esta posição suprema, que lhe dá a possibilidade de entender melhor e aplicá-lo melhor do que qualquer outro ser sobre este planeta. Portanto, aqui temos a base do poderio do sistema católico. E como escrevem os professores, que esta lei natural da Igreja Católica é o presente mais grande, se é que o podemos chamar assim, à humanidade. E esse sistema é que dá ao papado o poderio de ditar a sua moral. Então, o que ele disse aqui na dieta alemã? Ele disse, se vocês fizerem leis, vocês as escreverão segundo a lógica, segundo o sistema natural, e esta é minha ética. Em outras palavras, vocês pertencem a mim, vocês são meus. Tal foi o atrevimento dessas afirmações aqui na dieta alemã e na Assembleia Geral da ONU. Isto borda a uma ofensa. Encontro do Papa com representantes da Igreja Evangélica Luterana, um desastre. Nem de longe o Papa satisfez a esperança de um reconhecimento positivo da reforma. Porque o seu intercurso com os protestantes foi fantástico, foi fantasticamente indiferente, frio. Em assuntos de fé, não se negocia. Este é um assentimento de um teólogo das fileiras do próprio Joseph Ratzinger. Em suma, indigno e borda a uma ofensa dos seus interlocutores. Portanto, por um lado, em assuntos de fé, diretamente, falando de fé,
Protestantes, vocês se submetem frente a mim. Isso tudo é em suas atividades aqui na Alemanha. E então, um jogo de poder. Vem cá, eu vou mostrar para vocês quanto poder eu tenho. 100.000 pessoas visitam o culto de encerramento. Ele é recebido entusiasticamente. E aqui o Papa ressalta o significado do local de peregrinação de Etzelbach. E ele diz, em duas ditaduras seculares que queriam roubar do homem a sua intrínseca fé, as pessoas aqui de Eichsfeld estavam seguras de encontrar aqui, no local de graça de Etzelbach, uma porta aberta e um local de paz interior. Portanto, esse lugar aqui é um exemplo. Mas o que será que de verdade ele diz aqui? Protestantes, não vamos discutir aqui sobre teologia. Católicos, vocês foram a base deste lugar. Então ele vai e diz, no encontro com o presidente da Igreja Evangélica Alemã, ele diz sobre Martinho Lutero que ele era um buscador de Deus, passional. As palavras são escolhidas a dedo, vocês perceberam? São muito bem escolhidas. Será que ele falou que Martinho Lutero tinha razão? Será que ele disse Martinho Lutero tinha razão em alguns pontos? A Igreja Católica deveria ter ouvido ele nesses pontos? É isso que ele diz? Não, Martinho Lutero estava em busca de Deus. Isso, na verdade, não diz nada. E as pessoas estão satisfeitas. Alô? Por quê? E depois ele vai ao convento de Agostinho e enfatiza outra vez as coisas em comum entre católicos e protestantes. E depois ele comparece perante o conselho ecumênico e diz, todos temos que ser ecumênicos. O que ele quer dizer com isso? Ou seja, vocês não têm nada que dizer sobre a teologia? Martinho Lutero, eu vou tolerá-lo. O ecumenismo é tudo. O que é ecumenismo? O que se é quando se assina a Charta Ecumênica? Se diz, eu aceito o Papa como pastor supremo, como sucessor de Pedro. Quer dizer, eu aceito a sua autoridade, eu aceito que ele é infalível. É brilhante como eles bolaram isso. Então ele também se encontra com os muçulmanos. Ele diz, muito bem, estamos todos juntos e deixa eu mostrar para vocês quanto poder eu tenho, Alemanha. Então ele volta para sua casa, todos estão encantados e nem sabem quão atrevido ele foi. Cameron diz, a Europa precisa de um governo único. Uma zona do euro com sucesso. Bom, o título diz, o euro precisa de um governo único. Uma zona do euro que queira prosperar precisa de um único governo. Se ela quiser funcionar bem, disse o primeiro-ministro britânico David Cameron em uma entrevista a um jornal na quarta-feira. Em nenhum lugar do mundo existe uma única moeda com vários governos, disse Cameron ao Daily Mail britânico. Para mim, um euro que faria sentido significaria que os países da zona do euro coordenassem muito melhor a sua política de economia e de dívidas, disse ele. E agora temos que ler o que está acontecendo por trás dos bastidores. Os ingleses se irritam. Um complô da União Europeia para desmantelar a Grã-Bretanha. Um ataque da União Europeia. Dirigentes eurocratas trabalham no subterrâneo na criação de um presidente da União Europeia superpoderoso para realizar o seu sonho da eliminação da Grã-Bretanha. Um grupo escondido de ministros do exterior da União Europeia trabalhou em planos para fundir os cargos de presidente do Conselho Europeu, que no momento é ocupado pelo Sr. Herman Van Rompuy, e de presidente da Comissão Europeia, ocupado no momento por José Manuel Barroso. Criar um super dirigente. Eles querem suscitar um imperador europeu, como Napoleão Bonaparte o anelava. Ou uma volta ao Sacro Império Romano-Germânico. Não é interessante?
que a mídia relata desta forma, que dominava a Europa na obscura Idade Média. Eles estão preocupados de que a coligação de David Cameron não toma nenhuma medida para frustrar o ataque tenebroso. As conversações secretas foram descobertas por Lord Stoddard, do Partido Trabalhista Independente. Esta é uma conspiração de pessoas que querem desfazer o Estado Nacional e criar os Estados Unidos da Europa, disse ele. Todo esse negócio é uma doidice. As pessoas perseguem decididamente o seu alvo final. O parlamentar europeu Paul Nuttall, do Partido Independente UK, disse: a ideia realmente é ridícula e não pode ser executada de forma alguma. Parece que eles querem nos levar de volta ao Sacro Império Romano Germânico. Pobre homem. Ele não tem nenhuma chance. Ele não sabe que a Bíblia já predisse que eles vão entregar a sua autoridade à besta. Eles não têm nenhuma chance. E quando a Europa foi fundada, baixo o primeiro presidente, já publicaram esse pôster aqui. Nós temos uma nova Torre de Babel. Deus separou os povos, nós vamos reunificá-los. Nós vamos fazê-lo. Esta nova Babilônia está em construção. Desta vez vamos ganhar. Não irá tornar-se em ruínas outra vez. Handelsblatt, o jornal alemão. O ESM, em português MEE, poderia ferir o poder orçamentário. Sim, o ESM, o Mecanismo Europeu de Estabilidade dos Bancos. Esse sistema global que está agora reinando sobre a Europa. Não se pode demonstrar oposição contra ele. Não pode ser questionado. Tem poder total, autoridade geral. De retirar dinheiro dos governos, ele só tem 7 dias para pagar, se outro país o requerer. Os diversos países membros têm que dar tanto e tanto dinheiro. Se 1 ou 2 ou 5 ou 6 ou 10 desses países não puderem mais pagar, então os outros têm que pagar. Os mais fortes terão que pagar mais do que os fracos e não podem recusá-lo. Também não se pode perguntar o que irá acontecer. Portanto, agora nós temos um sistema onde temos um poder que prescreve exatamente o caminho a seguir. Em inglês, nós temos como é que se diz? A saying, um provérbio. Talk is cheap. Money buys the whiskey. Quer dizer, só falar, isto é barato. Custa dinheiro para comprar a cachaça. Não estamos aqui falando sobre cachaça, claro, é sobre outras coisas. Mas quem domina o dinheiro, esse domina o quê? Esse domina sobre o quê? É esse que determina o caminho. E este poderio superior é quase como o Federal Reserve, a Reserva Federal Americana. Essa também não está submissa ao direito. Essa também pode fazer o que ela quer. Os americanos se irritam, mas não adianta nada. Nós temos sistemas dúplices nas duas áreas agora. E uma superioridade que o controla. E esta superioridade se encontra na Igreja Católica. Porque todos os fundadores ou eram agentes da Igreja Católica, ou eles foram conduzidos nessa direção. Eles foram proclamados como santos e agora nós temos um MEE. Isso é fascinante e nós vamos logo ver o que todos eles estão prescrevendo. Então, San Pietro e Dintorni von Marco Tossati diz, em seu artigo intitulado Papa, Europa e Van Rompuy, a conversa entre os dois durou mais ou menos 20 minutos. Portanto, tudo está agora pronto. Nós estamos prontos. Nós agora temos a comissão que queríamos. Nós estamos governando. Nós temos o poder. Os países estão domados. Por 20 minutos ele conversou com o Papa
Então, eles trocam alguns presentes, e esse homem aqui do Conselho Europeu recebe uma medalha. É sempre tão bonito receber uma medalha de ouro. A gente fica tão orgulhoso, a gente pode pendurá-la, a gente pode expô-la na parede. É maravilhoso. Nós vivemos em uma época de crise, a Europa tem grandes problemas. Essas palavras disse Bento XVI em francês, ao ele estar sentado ao lado de Herman van Rompuy, à mesa da biblioteca papal. Então eles conversaram. Portanto, querido imperador de Roma, o que devemos fazer? Qual deve ser o nosso próximo passo? Existem pessoas no mundo que dizem que o Papa não tem o poder. Como que o papado pode ter tudo isso em suas mãos? A Bíblia diz que é assim. O chifre pequeno diz é assim. Aqui nós temos uma teologia que está sobre um sólido fundamento. Paulo o ensinou e o chamou de homem do pecado. João falou sobre ele. Daniel escreveu sobre ele. A Reforma ensinou sobre isso. Os fundadores do movimento do Advento ensinavam isso. E será que agora não é mais válido? Precisamos parar de enfiar a nossa cabeça na areia e que talvez, afinal de contas, não vai ser tão grave quanto a Bíblia o diz. Nós precisamos urgentemente de unidade sobre o fundamento sobre o qual o movimento da Reforma e do Advento construíram. Precisamos de teologia unificada sobre esses assuntos. E é por isso que eu tento deixar o mais nítido possível que o manda-chuva por trás dos bastidores realmente é o chifre pequeno. E não só isso, mas que a ideologia e a teologia e o título e a reivindicação que ele faz, mais cedo ou mais tarde, irão entrar em conflito com o sistema legal de Deus. Quando entendermos isso, finalmente poderemos formar uma só frente e salvar o maior número de pessoas possível disso que virá. Eu só quero lhes mostrar como as pedras estão clamando. E nós, como adventistas, deveríamos estar lá na frente. Deveríamos ser a cabeça e não o rabo. Por que que o rabo hoje faz mais barulho do que a cabeça? Render unto the Pope. Rendam-se ao papado. Aqui eles escrevem nesse artigo. Existe muita discussão sobre a pergunta se a União Europeia é uma democracia, uma teocracia, uma oligarquia ou uma ditadura coletiva. Mas, no fundo, ela não é nenhuma dessas. Ela é uma anfictionia. Sim, uma palavra difícil. Uma aliança entre estados em torno de um centro religioso. Uma União Europeia católica irá conduzir a submissão da ética britano-protestante baixo princípios católicos sociais, políticos e religiosos. Essas são pedras que estão clamando. Esses são políticos gritando. E não são quaisquer políticos. Essas são pessoas que servem no gabinete, que olham para essas coisas e dizem: ei, está acontecendo alguma coisa aqui. A promessa de coroação da rainha, de governar o Reino Unido conforme as leis e a tradição e de conservar a fé estabelecida por lei da Reforma Protestante, é isso que a rainha tem que fazer. Mas ela não vai poder fazê-lo na nova Europa, diz esta pessoa. Aliás, quem que é esta pessoa? Adrian Hilton, ex-candidato ao parlamento e autor de The Principality and Power of Europe. Ele leciona filosofia e estudos religiosos e é candidato pelo Partido Conservador. Não é qualquer um. Segundo a Constituição Europeia, a União Europeia terá um imperador católico, ao qual estará subordinado um monarca protestante.
Ou seja, a rainha estará subordinada a este imperador, naturalmente o Papa. Um assentimento a essa Constituição iria selar definitivamente uma rendição do Reino Unido ao senhor feudal da comunidade ecumênica europeia. Um reino no qual tudo é sujeito ao imperador e onde o imperador é Deus. Dar-lhe o euro seria tudo o que os seus estados vassalos ainda teriam que fazer. Não é interessante? É exatamente o que diz a Bíblia. Aqui está ele sentado, presumindo ser Deus. E ele é um Deus. Aqui está o ex-chefe jesuíta Kolbenbach, beija o seu anel. Aqui está o ex-chefe dos Cavaleiros Templários americanos, beija-lhe o anel. Cardeal Egan. Aqui está o chefe jesuíta atual. E aqui está o atual soberano dos Cavaleiros Templários. Todos lhe beijam o anel. Aqui está ele sentado, e ele é um rei, sentado sobre seu trono, e os seus vassalos ao seu redor. E os presidentes se inclinam perante ele. O que mais tem que se mostrar para deixar claro que ele é o poder por trás dos poderes? Eu me esforço por pintar muitas evidências sobre essa tela para que as pessoas possam chegar a esta conclusão. Aqui está o poder. Aqui está o atual presidente dos Estados Unidos. Aqui está a rainha da Inglaterra. Eu sei, nós já mostramos isso muitas vezes. Os seus vassalos sempre estão de preto, ele está de branco. A multidão rejubila quando ele chega perto. Ele recebe medalhas e presentes. Os presidentes americanos, supostamente todos protestantes, se ajoelham como se estivessem adorando um Deus. Junto ao defunto do Papa anterior. E já naquela época, o cardeal dos Cavaleiros Templários, cardeal de Nova York, presidentes da esquerda para a direita, amigos ou inimigos, os dois lhe são sujeitos. Seja ele um Clinton, seja um Bush, não faz diferença. Hillary e Obama em um encontro secreto dos Bilderberg. Os porta-vozes da campanha não querem dar a conhecer o lugar da reunião, mas relatórios chegam à conclusão que os candidatos democratas se reuniram no evento na Virgínia do Norte. Como foi publicado, Barack Obama e a Hillary Clinton se esforçaram muito para realizar a sua longamente anelada reunião em um lugar bem especial. Não importa quem está no poder, eles são submissos a esse sistema. Eles podem ser difamados na mídia, por eles por acaso terem que ser o garoto mau. Você pode chamar-se Hugo Chávez, mas você beija o anel. Você pode chamar-se Bush e beija o anel. Você pode chamar-se Jesse Jackson e tem que comparecer perante o Papa. Você pode chamar Jeb Bush. E você é investido como cavaleiro de Colombo, de 4º grau. Aqui está ele, junto ao Papa. Governos inteiros dançam a música do Papa. Você pode pegar qualquer continente. Eu cito esses 3 como exemplos. O primeiro presidente da Nova África do Sul, Nelson Mandela. O segundo presidente da Nova África do Sul, Nelson Mandela. O terceiro e atual presidente da África do Sul, Zuma, cavaleiro templário, com direito à armadura dos cavaleiros templários, sobre o selo oficial da África do Sul. Então, por favor. Portanto, mesmo se você for candidato democrata ou se você pertence ao Partido Republicano, não importa. Seja na eleição anterior, seja na antes da anterior, não importa. Nós vamos a uma ceia com o cardeal Egan. Nós lhe somos submissos. Nós vamos ouvir o que ele diz. Aqui está Bush com o seu movimento Skull and Bones. O seu oponente, a mesma coisa. A mesma organização. A quem servem todas essas pessoas? E a mídia? Quem controla ela? Quem controla o que nós ouvimos?
Quem fica cuidando para que a atitude e os pontos de vista das pessoas sejam orientadas em certa direção? Como é que diz lá? E todo mundo se maravilhou segundo o seu pensar, seguindo a primeira besta. Porque não entendem a diferença entre a Bíblia e a lei natural. Chris Matthews era estudante da Holy Cross. Beth Buchanan foi estudante da Universidade de Georgetown. Vincent Fox, da Fox News, beija o Papa. Essas são as mídias. Quem controla a mídia? Quem controla o que acontece em Hollywood? Mel Gibson recebeu um doutorado honorário da Universidade Jesuíta de Loyola Marymount, em Washington. Pra quê? Por seu filme? Que mostra o lado oculto da paixão de Cristo? Vocês já analisaram esse filme uma vez? E não só isso. Quem escreveu esse filme? O roteiro? Foram os jesuítas? O nosso cérebro está sendo lavado numa certa direção. Então não importa se eu sou um político ou se eu sou da aristocracia, isso não importa. Aqui está o príncipe Alberto, beijando o anel. Aqui está a sua nova ordem de cavaleiro. A saber, ele se tornou cavaleiro templário. E ele se casa com uma linda mulher do meu país, a África do Sul. Uma menina protestante. Mas ela tem que tornar-se católica ao se casar com ele. Triste, triste. Seja você o rei João Carlos, você beija a mão. Quem domina este mundo? Está bem óbvio. Então saltemos para os países do Oriente, porque as pessoas perguntam: o que você me diz dos países asiáticos? Por favor! O primeiro membro registrado da região da Ásia é de 1837, o monarca persa Nasser al-Din Shah, e depois alguns dos outros imperadores. E agora, a Quito, a Ordem da Jarreteira. Que nomes tolos esses! E aqui está... Quem que está aqui? Quem que está se inclinando perante ele? Obama! Vocês já se perguntaram por que ele se inclina tão profundamente? Porque lá embaixo... Quem que está mais alto, o pequeno ou o grande? Obama é Bilderberger. Mas o japonês, ele é membro da Ordem da Jarreteira. Esse está um pouquinho mais alto até. Portanto, um tem que se encurvar um pouquinho mais e ficar mais baixo que o outro. Se nós não reconhecermos que esse sistema tem o mundo em suas mãos, então nós somos como esta avestruz. Eu escolhi de propósito a primeira avestruz como uma, como é que se diz? Uma caricatura. Um desenho, mas esta ave aqui é de verdade. Ela não tem a cabeça de verdade debaixo da areia, é só atrás do morrinho ali, mas é uma imagem bonita para todos os efeitos. Precisamos voltar nossos olhares à Bíblia. Precisamos voltar aos rudimentos da reforma. E se não fizermos, nós não poderemos atingir qualquer unidade em nossa igreja. Porque nós não podemos atingir unidade no erro. Precisa ser sobre o fundamento e sobre a base da verdade. E ao descobrirmos essas relações, isso não quer dizer que não se é cristocêntrico, mas se deixa claro que existem dois lados e as pessoas têm que escolher sua posição. Ou ela escolhe a Cristo e seus preceitos, ou ele escolhe o sistema do mundo e está abaixo a razão do Papa. E Martinho Lutero já disse que a sabedoria humana não presta para absolutamente nada em âmbito religioso. E se não me engano, o Papa é um ser humano.
se eu não estou enganado. Grumbridge diz que os altares pagãos, os sacerdotes pagãos, as vestimentas pagãs, a superstição pagã e os deuses pagãos de Roma tenham sido considerados cristãos por tantos séculos, para mim é um profundo mistério. E que misteriosa é a influência de Roma. Basta uma palavra e imediatamente é obedecida. Não há nenhum lugar, nenhum território que não estivesse baixa a influência desta igreja. No gabinete do príncipe ou na pobre choupana. Em todo lugar. Ela pode paralisar parlamentos, quebrar ou burlar leis, confundir reinos, semear inimizades entre povos. Misteriosas são as suas armas. A fé é seu manto, mas o poder o seu alvo. Misteriosos são os seus passos. Seus projetos começam no escondido, mas quão grande é o alcance de suas intrigas. Precisamos acordar. Vamos aos candidatos republicanos à presidência. Eles são os atuais candidatos da ponta para a Casa Branca. E Obama seria tolo se os depreciasse. Um deles é um puritano a tal ponto de não tocar um café. Ai, que bonitinho. Alguém é puritano quando não toca um café. Estou tão feliz com isso. Um outro é um cristão de linha tão dura que iria bombardear o Irã. E esses eram os candidatos da ponta. Newt Gingrich, esse era no começo o mais provável. Não é mais. Porque ele tem, como é que se diz, muitos esqueletos escondidos no armário. Mas o que ele disse? Ele tinha dito religião na frente. E esse homem, esse era interessante, Rick Santorum. Foi uma briga interessante entre ele e outro. Ele também perdeu, mas é interessante de ver o que esses homens creem e o que eles oferecem ao povo. Ele ainda é jovem. Ele pode se tornar o próximo candidato. Quem sabe ele retorna a próxima vez. Foi preciso 375 eventos, mas no final Rick Santorum foi o homem do dia de Iowa. Eu não vou ler tudo, vocês podem depois dar pausa e lê-lo em alemão. Olha, os dois aqui foram os dois oponentes republicanos. E ele diz bem claramente que ele não concorda com as leis nos Estados Unidos. Precisamos voltar a leis cristãs. Temos que mudar isso. Nós não podemos permitir o que o governo constitucional hoje permite. Precisamos de moral. Precisamos moral eclesiástica em nossas leis. É interessante que ele joga isso no ar e que isso aumentou tanto o seu ibope. Aqui estão os dois, Rick Santorum e Mitt Romney. Esse último, apesar da forte oposição, saiu como vencedor republicano. E naturalmente a família. O Papa também é a favor da família. Precisa se mostrar que se coloca a família no centro outra vez. Vejamos rapidinho aqui quem está aqui e aonde. Olha aqui na enciclopédia. Rick Santorum e sua família costumam frequentar a missa em latim da igreja de Santa Catarina de Siena, de Washington. Até aqui tudo bem, ele é católico. Em 12 de novembro de 2004, Santorum e sua esposa foram na Catedral de Nova York de São Patrick, nomeados como cavaleiro e dama magistrais dos Cavaleiros Templários. Portanto, o que ele é? Cavaleiro Templário. Quando se é Cavaleiro Templário, o que se jurou? Ele jurou ser submisso ao Papa. Mas não só isso. Ele também é Opus Dei. Opus Dei? Portanto, esses são agentes profundos que juraram ter o alvo de passar a moralidade e o poder ao Papa. Essas são as pessoas no governo. Senador McCain, naturalmente também um da aristocracia.
Ele disse, vamos votar em Mitt Romney. Talvez ele é um mormon, mas e daí? Portanto, ele é mormon. O fundador mormon, Joseph Smith, foi maçom de alto grau, assim como seu sucessor Brigham Young. Segundo o livro Black Robe, eles tinham que ver com o jesuíta Peter D. Smith. Eles planejaram isto cautelosamente. Ele escreve, o fundador mormon, ele escreve, à noite eu fui investido no primeiro grau da maçonaria da loja de Nauvoo, uma reunião no meu escritório geral. Em outra parte ele diz, eu fazia parte da loja maçônica e subi ao elevado grau de mestre. Ele foi maçom de grau 33. Isso é história. Pequenas coisas secretas, isso, aquilo, acolá. Eu visitei tantos templos mormons em minha vida. Eu sempre tento entrar por trás dos bastidores, mas as portas sempre estão fechadas. E eu me entretive aqui com um deles, e ele não queria me deixar entrar. Eu falei, só uma foto. Ele falou, não, você não pode entrar. Você não pode entrar. E eles também têm esses mesmos aventais que os maçons, esses apertos de mão especiais e todas essas bobagens. Então eu conversei um pouquinho com ele, e eu falei, você tem uma fé tão interessante, eu queria saber um pouquinho mais, etc. Eu já sabia o que eles criam, mas eu queria ouvi-lo de sua boca. E eu falei, vocês creem na grande deusa, não é? E vocês creem que Deus Pai e Deus Mãe não sabem fazer nada melhor que constantemente produzir novos filhos? E todas essas milhares de almas que são cultivadas ali no céu precisam de um corpo humano. E por isso os mormons, a princípio, tinham muitas mulheres para poder ajudar a Deus e achar um lugar para essas almas. Isso é verdade. Eu não estou tirando sarro. Então eu perguntei, vocês creem nisso, não é? Ele falou, sim, mas isso não está nos nossos escritos. E aí apareceu uma moça que tinha escutado a nossa conversa. Um deles, ele falou, sim, mas nós cantamos isso. Então eu falei para ela, então cante para mim. Então ela olhou, ela estava com vergonha. Então ela cantou para nós e eu gravei. E ele então cantou para o seu Deus Pai, sua deusa Mãe, etc. e tal. É uma fé interessante. E foi o diabo que falou a verdade no Éden. É assim que ensinam os mormons. E o maior presente que nós temos do Éden é que Eva comeu da árvore. Porque sem este dom do pecado, o homem não teria prazer. Ensinos esquisitos. Pierre Jean de Smet. Quem era ele? Ele era jesuíta. Ele foi um dos dirigentes. Sacerdote católico romano, membro da Sociedade de Jesus, jesuíta, assim como um missionário ativo em meados do século XIX entre os nativos no faroeste americano. Romney é Bilderberger e membro do Conselho de Relações Exteriores, CFR. Brigham Young, o sucessor de Smith, depois de seu assassinato, veio baixo o cuidado do sacerdote jesuíta Pierre Jean de Smet, que também conduziu o maçom de alto grau Albert Pike. Portanto, está tudo interligado. Tudo interligado. A conexão de Romney com a organização de elite Bilderberger e também com o Conselho de Relações Exteriores, CFR. A Canada Free Press relatou nessa página, que já foi retirada da internet, relatou extensivamente sobre as relações de negócios de Romney com as organizações de elite como Bilderberger, CFR, Comissão Trilateral. É tudo farinha do mesmo saco. Se Obama ganha nessa eleição, Bilderberger, ou se Romney ganhar, Bilderberger. Quem que fundou os Bilderberger? Vocês se lembram? Os jesuítas. Quem os domina? Quem domina as religiões? As religiões do mundo. E ele, de fato, foi bispo dos mormons. Não é qualquer mormon. Ele foi bispo. Eles todos figuram entre os jesuítas. Apocalipse 13, 15. E foi-lhe concedido aos Estados Unidos da América que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse
e fizeste que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E agora não vou me aprofundar nessa teologia, porque essas palestras estão todas em terceiroanjo.com. Mas, resumindo, aqui se trata de um sistema onde os Estados Unidos, na América Protestante, a Igreja e o Estado se fundem, assim como foi proposto por Rick Santorum, por exemplo, e também pelos outros candidatos. E aqui eles o dizem publicamente. Rick Santorum disse publicamente o que Kennedy também tinha dito, de que a afirmação de que Estado e Igreja têm que estar separados faz ele vomitar. Ele disse isto publicamente. Portanto, nós chegamos a esse ponto na história, onde justo isso que fora predito pela Bíblia está acontecendo perante os nossos próprios olhos. Mas aqui se forma um Estado constitucional eclesiástico, e na Europa se forma um Estado constitucional eclesiástico. A ferida mortal aconteceu aqui na Europa, ela tem que sarar aqui na Europa. Então esta besta em aliança com sua cidade irmã, esta irá obrigar o mundo a aceitar a moralidade de Roma. Assim será. Irão erigir a imagem da besta, a marca da besta, sobre a qual o Papa declara: a minha moral constitucional se baseia sobre minha razão. E eu vos prescrevo que vocês guardem o domingo e não o sábado bíblico. E eu vou obrigá-los a trabalhar no sábado e a santificar o domingo. Muito bem. Na Europa, eles fundam a Aliança Dominical Europeia. Eu não vou falar demais sobre isso, está tudo relatado em outras palestras. Agora o meu enfoque é outro. Juntos em prol de horários de trabalho razoáveis. Portanto, aqui outra vez, a razão vai nos dizer o que é bom e o que é correto. A Aliança Dominical Europeia. Condições laborais justas e razoáveis. Cada trabalhador tem direito a condições de trabalho saudáveis, seguras e dignas. O Papa formulou isso de uma forma tão sofisticada. O povo rejeitou em primeira instância essa proposta, ou seja, o Parlamento Europeu a rejeitou. E agora a pressão está outra vez aí. Eles tinham dito, não importa se é numa quarta-feira ou numa quinta-feira que você tem dia livre. E aí veio a Igreja Católica com as suas alianças, pelos seus sindicatos, e disse, espera aí, faz diferença, porque crianças também têm direitos. E crianças vão para a escola 6 dias por semana. Nesta Europa, e o único dia que elas têm livre é num domingo. E se os pais trabalham num domingo, então a família é prejudicada. É o único dia que eles podem estar todos juntos. Portanto, se a mãe tem livre numa quarta-feira, não é por isso que a criança vai estar liberada. E domingo não há comunhão com a família. A família precisa do domingo. Um bom argumento. Bem pensado, Igreja Católica. Eu estou sem chapéu aqui, mas se eu tivesse um, eu iria tirá-lo. Cada trabalhador tem direito a uma limitação do número máximo de horas que trabalha. E atenção com o que eles dizem. Uma limitação do número máximo de horas de trabalho. Você não pode trabalhar mais do que tanto. Que sofisticado! 1000 mesas em prol do domingo. Você ainda está comprando ou você já está celebrando? O movimento para tornar a celebração do domingo mais popular.
Mas isso não foi tão interessante para mim como isso aqui. No dia 3 de julho, isso está no outdoor deles, no dia 3 de julho de 321, ou seja, há 1690 anos, o decreto de Constantino entrou em vigor, que declarou o domingo um dia de descanso e feriado geral. No dia 3 de julho de 2011, milhares de habitantes de Düsseldorf providenciaram 1.102 mesas para que isto no futuro continue assim. Fascinante. Lei Dominical de Constantino, o ano 321. Todos os juízes e habitantes da cidade, também toda sorte de artistas, devem descansar no venerável dia do sol. Ele fez uma lei dominical no ano 321. Agora, tem que ser bem sincero. Uma lei dominical, para mim, não seria nenhum problema. Não se choquem. Uma lei em prol da quarta-feira também não seria nenhum problema. Uma lei em prol da quinta-feira tampouco seria um problema. E se o Estado me diz que não devo trabalhar, eu vou, na verdade, ficar feliz enquanto eu receber meu pagamento. Mas como seria se o Estado me dissesse: você tem que trabalhar no 7º dia. Você tem que trabalhar nesse dia. Portanto, o sábado bíblico, você tem que desonrá-lo. Mas o domingo, esse você tem que santificar. Então, aí eu teria uma crise. Muito bem. Constantino faz uma lei dominical. Isso foi no Concílio de Laodiceia. Este é o imperador de Roma. Esta é sua lei. A formulação é um pouco diferente do que esta de Constantino, mas vamos traduzi-la. Os cristãos não devem judaizar, ou seja, guardar o sábado. Isto é lei canônica católica. Os cristãos não devem judaizar, ou seja, guardar o sábado. Pelo contrário, devem trabalhar nesse dia. O dia do Senhor, porém, eles têm que honrar de forma especial. Se esta lei se tornar lei, aí sim eu tenho um pepino. Porque então eu terei que escolher entre Deus e este imperador. Vocês estão de acordo? Qual é a lei que irá colocar a Europa de joelhos? A de Constantino ou essa de Roma? Ele diz bem claro, esse é meu sinal. E agora vamos ver como é que eles fazem. Isso é tão sofisticado. Isso é tão bem bolado. E o Must Keep Sunday. A União Europeia tem que guardar o domingo, diz a Igreja Católica. A Igreja Católica quer ancorar o descanso dominical na lei da União Europeia. A União Europeia, no momento, debate sobre mudanças, etc. Nós já falamos sobre isso. Trumpet, Catholic Church and Trade Unions form Holy Alliance. Vamos traduzir. A Igreja Católica e uniões sindicais formam uma santa aliança para reforçar a observância do domingo. Uniões sindicais por toda a Europa fizeram pequenos protestos no dia 4 de março, apelando aos governos a forçar indústria e comércio a fechar no domingo. Tudo aconteceu nesse ano. Isso é 2012. Isso não é teologia do século XIX, assim como eu ouço vez após vez. Mas essa é teologia do século XIX. Alô? 2012. Isso é de agora. Holy Alliance in Italy. Protests against working on Sundays. Protesto contra o trabalho no domingo. Sindicatos organizaram pequenos protestos por toda a Itália.
E a Igreja Católica prometeu seu apoio para o domingo, como parte de uma campanha europeia contra negócios estarem abertos aos domingos. É isso que está acontecendo. Mas agora, aonde está esta lei? Como ela vem? Como ela virá? The Guardian. Isso é o fim da picada. Eurozone demands 6-day week for Greece. A zona do euro pede uma semana de 6 dias para a Grécia. Afinal, nós temos agora uma nova autoridade que distribui o dinheiro. Nós temos uma nova autoridade que nos informa qual é o caminho a seguir. Queridos países membros, se vocês querem existir nesta nova Europa, que começa agora, em 2012, então vocês vão dançar de acordo com a nossa música. Vem cá, deixa eu dar o tom. O governo em Atenas sob pressão para introduzir uma semana útil de 6 dias como parte das condições para um segundo pacote de estímulo. Isso é fascinante. Eu tive que explorar isso. Aqui estão nossos queridos. Uma condição para este segundo pacote poderia ser reformas no mercado de trabalho, desde o salário mínimo até horário de trabalho flexíveis. Agora, você tem que entender como isso é feito. Nós acabamos de ver que a Aliança Dominical se esforça justamente por coisas assim. Agora aparece esse novo Conselho Europeu e o executa, o enforça. Os países que fazem este empréstimo na zona do euro exigem que o governo de Atenas introduza uma semana útil de 6 dias, como parte das exigentes condições para que recebam um segundo pacote de estímulo econômico. A exigência é feita em uma carta que vazou ao público da Troika dos países que estavam para emitir esses títulos: Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional. Isso é fascinante. Agora, como que vai ser isso? Me dê umas pistas. Anglo-Info. Horário de trabalho. Como é o horário de trabalho que a lei exige para os operários na Grécia? E isso não vale só para a Grécia é só o modelo, cobaia. Isso vale para todos. O tempo de trabalho é de 40 horas por semana. A nova lei que foi emitida limita a quantidade máxima de horas por dia a 10 horas. Ou seja, você não pode trabalhar mais do que 10 horas por dia. Isso aqui, em primeiro lugar, já é importante. Isso define o sistema de horas extras e restringe o pagamento de horas extras. Ou seja, você está limitado. Você não pode ganhar mais dinheiro, não pode ganhar muito mais dinheiro com as horas extras. Mesmo se você trabalhar mais que 10 horas, você está limitado a receber o salário de 10 horas diárias. Você não pode trabalhar mais que isso. Sobre as horas extras, o horário de trabalho máximo por semana para esses empregados, inclusive horas extras, não pode cruzar a marca de 48 horas médias. Agora, divida 48 por 8 horas por dia. Aonde se chega aí? Aí se chega a 6. Portanto, se você quer ganhar alguma coisa, você tem que trabalhar 6 dias por semana. Muito bem, continuemos. Descanso. Em 24 horas, a fase de descanso tem que consistir de pelo menos 12 horas continuadas. Os operários têm direito a uma fase continuada de descanso de pelo menos 24 horas por semana. O que, em geral, inclui o domingo. Então, por favor, você tem que ter 24 horas em um só pedaço de descanso e o domingo está incluído. Aonde nós vamos ter 24 horas num só pedaço se não for no domingo? Portanto, qual é o dia de descanso? Segundo essas leis, o domingo. E em quais dias tem que haver trabalho?
nos outros 6. E se alguém não quiser participar disso, o que acontece aí? É uma lei? É uma condição. Se o país não seguir estas condições, o que vai acontecer aí? O país perde seu dinheiro. Então, o Estado não pode mais existir. O Estado vai estar indefeso. O Estado não pode chegar e dizer para você, adventista do 7º dia, vamos abrir uma exceção. Ele não pode. Aqui temos uma lei dominical em toda a Europa. Eu tenho mais informações para vocês. Isso vai se tornar mundial, esse sistema. Porque esse é o sistema moral, supostamente para o bem da humanidade. Para que a família possa se beneficiar. E para que possa haver descanso e um horário de trabalho digno. E é interessante também que eles dizem que isso não está ligado ao horário de abertura ou fechamento da empresa. Isso quer dizer que podem ser empregados diferentes turnos de trabalho. Portanto, empresas podem funcionar 24 horas ao dia, por 6 dias, sem problema. Mas as pessoas mesmas não podem trabalhar mais do que 10 horas ao dia. Portanto, se eu quero ficar aberto 24 horas por dia, eu tenho que ter 3 grupos de pessoas. Que efeito vai ter isso sobre o desemprego? Vai solucionar o problema. Como é que eles solucionaram esse problema até agora? Deixando as pessoas trabalharem mais. Agora não mais. Agora elas estão forçadas. Brilhante! Eu me pergunto que jesuíta que escreveu isso. Brilhante. Lei dominical. E é uma lei econômica. Você não pode comprar nem vender, porque você não vai ter emprego. É aqui que entra em jogo a confiança em Deus. Porque estamos às portas dos eventos finais. The Wall Street Journal. Defamation of Religion, the new international legal craze. O que eles estão dizendo aqui? Eu não posso falar nada contra a religião. Os países muçulmanos tentaram que isso fosse aprovado na ONU. A ONU, a princípio, tinha dito não. E o que fizeram, então? Então, eles assassinaram o cônsul, o chefe do consulado na Líbia. Ou seja, vocês não querem essas leis morais, eles vão recebê-las, portanto, utilizam os muçulmanos para que as possam receber. Eles são terroristas, segundo o Vaticano. O Vaticano diz, se você criticar o papado ou a religião, você se qualifica como terrorista. Eu não posso falar nada contra isso. Portanto, eu tenho que dizê-lo agora, e bem rapidinho. A Bíblia diz que os Estados Unidos também vão introduzir leis assim e vão contribuir para isso, porque, afinal de contas, eles são a polícia do mundo. Defensores desse novo direito, baseado sobre a razão do Papa, para que a família possa se beneficiar, para que pessoas possam viver de uma forma digna, para que isso se torne uma lei universal, é lógico. E assim o domingo se tornará uma lei universal. E os Estados Unidos, com o seu poder, vão tomar medidas para que um país que não aceita esses direitos humanos não tenha direito de existência na nova ordem mundial. Battlefield US, Americans face arrest as war criminals under Army State Law. Campo de batalha, Estados Unidos. Americanos se defrontam com detenças como criminosos de guerra baixo a lei militar ou lei marcial. Lucas diz, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes dos céus serão abalados. O Senado aprova detenção e tortura indefinidos para americanos. Isto é inaudito, um escândalo para o nosso tempo. A Bíblia diz que a besta irá obrigar a todos. Se isso está em harmonia com a Constituição americana ou não, a Bíblia o diz. Aqui está. A assustadora lei que permite
prender, internar, torturar e julgar americanos sem acusação ou processo por tempo indefinido foi aprovado pelo Senado quinta-feira com uma maioria esmagadora de 93% dos delegados. Somente 7 membros do Senado americano votaram contra a ata de autorização de defesa nacional, apesar da ACLU e cidadãos preocupados por todo o país tivessem advertido de que esta lei seria para prejuízo geral dos direitos e liberdades dos cidadãos nos Estados Unidos. Mas isso agora é lei! Senate approves indefinite detention and torture of Americans. O Senado aprova detenção e tortura de americanos por tempo indefinido. Estamos nós num tempo em que estamos vendo o cumprimento da profecia bíblica sobre isto? Sim ou não? Me ajudem. Sim. Será que Obama assinou a lei marcial? Será que ele assinou a ordem executiva sobre o direito de guerra? Será que ele o fez? A televisão aqui. Enquanto as pessoas na última sexta-noite se levantavam para o seu happy hour, o presidente Obama assinou uma ordem executiva que lhe permite, segundo tudo indica, declarar a lei marcial, direito de guerra sobre os Estados Unidos, seja em tempos de paz ou durante uma ameaça nacional. Ele tem o poder. Para o apoio a esses planos e programas, ele necessita disso. Muitos americanos constataram chocados que esta ordem dá ao presidente poder praticamente ilimitado sobre os cidadãos americanos e sobre as suas propriedades. Não se pode comprar, não se pode vender. Não se pode ser empregado. É um tempo interessante no qual estamos vivendo. Segundo uma nota à imprensa da Casa Branca, os Estados Unidos têm que ter uma base industrial e tecnológica que cubra a defesa nacional necessária e que possa contribuir para a sua superioridade técnica de seu equipamento de defesa nacional. Muito bem. O próximo relato interessante. House passes 662 billion defense bill. O parlamento aprova uma receita de defesa de 662 bilhões de dólares. Nunca antes na história americana tanto dinheiro foi aprovado para a defesa. Eu pensei que as grandes guerras tinham passado. Por que tanto dinheiro agora para esse sistema? Será que eles estão esperando alguma coisa? Será que esse Estado está maquinando algo que a Bíblia diz que ele fará? Não só no contexto civil e ordem judiciária, terror e todas essas coisas. Talvez está vindo uma guerra, eu não sei. A Bíblia diz que haverá guerras até o final. Mateus o diz. Eles advertem sobre uma guerra mundial. A política do Ocidente sobre a Síria poderia funcionar como uma ignição à Terceira Guerra Mundial. Eu não sei. Council on Foreign Relations. Ou seja, esta é a CFR. Esses dizem que chegou o tempo de atacar o Irã. Os que criticam uma ação militar contra o Irã partem do pressuposto que um ataque americano seria muito mais perigoso do que deixar o Irã construir a sua bomba. De forma alguma, argumenta este ex-ministro estratégico do Pentágono, um ataque planejado sistematicamente poderia economizar dinheiro para Washington. Eles falam sobre guerra, rumores de guerra. Tempo de atacar o Irã? A Rússia e a China advertem a América contra um ataque ao Irã. Os Estados Unidos se preocupam porque Netanyahu e Moffat talvez possam atacar o Irã. Os Estados Unidos da América estão preocupados que a coligação de Shaul Mofaz e seu partido Kadima, um governo com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, poderiam levar a qualquer momento a um ataque ao aparato nuclear do Irã. E justo agora na ONU, ele desenha sua imagenzinha
com uma bomba e um canetão vermelho dizendo: aqui estamos nós. O Irã não pode dar um passo a mais. É claro que eles estão trabalhando juntos. Leia uma vez na mídia o que esse homem tem a ver com a CIA, com o FBI e todas essas entidades. Ele, aliás, foi criado nos Estados Unidos. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu marcou quinta-feira uma linha vermelha para o programa nuclear do Irã. No momento em que o Irã teria juntado o suficiente de urânio enriquecido para construir a sua primeira bomba, e estava confiante de que a ONU iria compartilhar a sua opinião. Bem, esses também têm a sua jogada religiosa. Afinal de contas, eles esperam um Armagedon aí no meio. Talvez o dragão que dá o poder por trás dos bastidores a esta besta ainda queira fazer um espetáculo de seu poder. Não importa para mim. Claro, me importa que as pessoas sofram. Mas o que é importante para mim, a Bíblia diz, é que o sinal da besta será imposto. E é isso que eu estou vendo. E para isso eu não tenho que ficar olhando para o Oriente Médio e também não preciso saber se está vindo uma guerra ali ou acolá, ou se temos rumores de guerra aqui ou ali. Eu só tenho que olhar para a Europa, para os Estados Unidos e para estas conjunturas apresentadas. Porque em breve teremos a escolha entre o sinal da besta e o selo de Deus. Esse que é o ponto. Panetta, o Pentágono está pronto para atacar o Irã. Esses são os altos dignatários. Esses são os ministros, são os responsáveis. Todos estão prontos para a guerra. Se esta guerra vem ou não, não compete a mim. Panetta, com isso, confirmou os comentários do cônsul americano Dan Shapiro sobre o exército israelense de 17 de maio de 2012, sobre o exército israelense, que Washington tem pronto um plano militar caso o diálogo diplomático não exerça pressão suficiente sobre o Irã. Portanto, esta opção está à disposição. Tudo está pronto. Pode acontecer. Se acontece ou não, não é da minha conta. Daniel 12, verso 1 diz: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve. É isso que a Bíblia diz. Desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E esse é o ponto decisivo. Temos nós fé suficiente? Entendemos nós os eventos e os acontecimentos no cenário mundial suficientemente para decidir-nos firmemente, pôr-nos de lado de Cristo ou do lado do outro? Aonde estamos nós? E quando fizermos esta decisão de colocar-nos do lado de Cristo, nós sabemos exatamente, segundo as leis que nós vimos hoje e segundo as condições que nós vimos, que não vale a pena correr para a África do Sul, também não compensa ir para os Estados Unidos, ou correr para a Ásia, ou para a Austrália, ou para a Nova Zelândia, ou para a Antártica. Porque ele tem tudo sob o seu poderio. Só existe um no qual podemos esperar. E este é Jesus Cristo. Temos nós fé suficiente para dizer, eu estou com Jesus Cristo, eu me aferro à sua lei, porque se Ele é a pessoa mais poderosa no universo, Ele pode me proteger daquele outro poder. E se Ele prometeu que nesta época de angústia, o meu pão e a minha água serão seguros, então pode vir o que der. Concordam? Temos nós fé suficiente
Ou será que ainda estamos pensando que não pode acontecer em nossa época? Irmãos e irmãs, Se acontecer nesse ano, ou no próximo ano, ou em 10 anos, este hoje não é o ponto. Mas fato é que, conforme estão as coisas, poderia acontecer amanhã. Ainda ontem eu disse na palestra que a próxima vítima vai ser o Líbano. Eu falei, por acaso. Ontem à noite eu liguei as notícias. Líbano! Nós estamos agora presenciando esses eventos. Não que seremos aqui grandes profetas ou alguma coisa. É só ler a Bíblia. Esses são os fatos. Por favor, nós não podemos mais ficar enfiando a cabeça na areia. Esta é a teologia do movimento do Advento. E nos estamos unindo outra vez. Nós não odiamos a ninguém. Nós não odiamos a nenhum judeu. Nós não odiamos ninguém. Todas as pessoas devem vir a Cristo. Mas se nós não ficamos firmes em defesa de nossa fé, então para quem que eles devem vir? Para quem devem vir? Eles têm que ver. Olha, por que as pessoas estão fazendo isso? Ah, porque eles apelam à Bíblia. Ah, então vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia realmente o diz. Milhares irão se postar do lado dessas pessoas, se só tivermos a coragem para fazê-lo. Amém. Bem, vamos orar. Querido Salvador, a mesa está posta. Não há nada que nós, fracos mortais, possamos alterar nesse sistema, no qual o dragão já está trabalhando por séculos. E agora, perante os nossos próprios olhos, estão se cumprindo essas coisas que estão descritas no livro do Apocalipse. E um povo está pronto para tomar uma decisão. E o mundo está pronto para tomar uma outra decisão. Ajude-nos para que muitos possam seguir o exemplo e para que eles se convertam a Cristo e se ponham baixo a sua proteção e obedeçam a Ele e a sua lei e seu direito e seus ideais. Em nome de Jesus. Amém.